primavera, ó minha flor, não tem rosa mais bonita, meu amor. من وسط ساو باولو بحييكم. اليوم بحلقتنا رح نتعرف على شخصية بارزة برازيلية من أصل لبناني، ريكاردو باتا، وهو وصل على منصب استراتيجي بهالمدينة. خلينا سوا نتعرف عليه بهالمقابلة الحصرية. السيد ريكاردو باتا، نحن بنتشكرك على هالمقابلة اللي عم تعطينا إياها بما كتبك. حضرتك رئيس نائبة العمال بساو باولو، من مواليد هالمدينة سنة 1953، من بعد ما هاجروا أهلك من رشايا الوادي بسنة 1927. خبرنا أكثر عن هالهجرة. Eu primeiro agradeço muito a você, Karen, a oportunidade de falar um pouco de uma questão fundamental da minha vida, que é a terra onde nasceram os meus pais, os meus avós, melhor dizendo. E eu sou uma pessoa 100% descendente de libanês, tanto por conta de pai como por conta de mãe. No começo do século passado, tanto os avós da minha mãe quanto os pais do meu pai vieram para o Brasil e atravessaram as montanhas maravilhosas do Líbano. Eu não sei de que forma conseguiram uma capacidade sobre-humana de poder andar, depois pegar um navio, vir para o Brasil, outra língua, outro país, e se adaptar. Isso me faz perceber como é especial o Líbano e os libaneses, que trazem, na realidade, uma coragem, uma determinação fundamental que revoluciona o mundo. E os meus pais, então, têm o sangue árabe, sangue libanês. A minha mãe vem de uma família onde os avós dela foram mascates no nosso país. Foram pessoas, como todos os libaneses, quando chegaram, trabalhando, vendendo. A venda, o comércio é algo que está dentro do sangue libanês. E depois começou a negociar café no interior de São Paulo. Depois ele foi para construção de edifícios no bairro de Pinheiros, construiu dezenas de edifícios, com 11 filhos, uma pessoa que foi muito bem sucedida, que foi o Raduan Dabos. E por parte do meu pai, que veio o Elias, muito pequeno, junto com a mãe Adélia, e foram para o interior de São Paulo, em Bebedouro, juntamente com o irmão Elias e o Miguel. O Miguel marceneiro de profissão, o Elias sapateiro. Fizeram lá uma loja de sapatos, que muitas oportunidades que tive em Bebedouro, a terra deles, eu tive o prazer de vê-los trabalhar no comércio. E aí tiveram 3 filhos, entre eles meu pai Fuad, que tem 86 anos de idade. Trabalhou muito tanto com o meu tio Miguel, e depois por conta própria, tendo uma pequena indústria de roupas, que ficou a vida toda se dedicando a isso. Hoje ele se dedica à família. É um pai especial, um avô especial e um libanês especial. أكيد أهلك أمك وأبوك من يعني أصل لبناني. حابة أعرف كيف كانت علاقتك معهم، إذا كانوا يحكوا عربي بوجودك ويحكوك عن لبنان. Uma das questões que infelizmente não ocorreu na minha família foi passar a língua árabe dos avós para os filhos e para os netos. Infelizmente, a única palavra que eu falo é Ya Habibi. Não sei falar outras palavras. Eu lembro dos meus avós, eles falavam árabe, e os meus bisavós maternos também. Mas os meus pais já não falam. Meu pai entende um pouco, a minha mãe absolutamente nada. E eu e meus irmãos, infelizmente, não temos o conhecimento da língua. O que é, eu acho, uma situação que foi muito perdida, essa possibilidade da cultura, além do sangue, além do sentimento, a língua
ter sido passado para nós e não foi, infelizmente. وشو هي أهم ذكريات عندك إياها من طفولتك هون بساو باولو؟ Bom, eu nasci em São Paulo, nasci em 1953 e a minha família, a família árabe, a família libanesa é uma família muito solidária, uma família muito próxima. Então, eu me lembro da infância que nós almoçávamos todos os dias, de segunda a domingo, na casa dos meus avós. Todos os dias, inclusive o meu pai, minha mãe, os filhos, era a família inteira. Então, a convivência da família, ela é na nossa cultura, com certeza no Líbano é do mesmo jeito, porque nós pegamos essa cultura, é muito intensa. A família tem um significado fundamental para os libaneses. E isso eu aprendi desde criança e tento passar isso valorizando agora a minha família, porque eu, apesar de não ser casado com uma mulher que tem o sangue árabe, ela tem a fisionomia árabe, ela parece mais árabe do que você. Mas esse traço, essa cultura da valorização, eu trago comigo. E eu tenho 5 filhos, e nós temos uma relação familiar muito próxima, que eu aprendi isso na minha infância. بعرف انه واضح انه العائله مهمه عندكم وهيدا اللي بعده بذكرك وبعرف حتى انه جدك ووالدك اشتغلوا بالتجاره وانت بدات ايضا يعني اشتغلت بالاول بهالمجال. ليه غيرت بعدين ورحت صوب العمل بالنقابه؟ Olha, isso é uma questão muito interessante. Eu nasci numa família que tinha o comércio como a principal atividade, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. E aí eu comecei a trabalhar num comércio. Eu fui trabalhar numa grande rede de supermercados. Mas eu tinha dentro de mim uma característica de um ideal, isso com certeza eu fui o único na minha família, de buscar alternativas para os meus companheiros que trabalhavam comigo numa rede de supermercados. E a atividade mais próxima para desenvolver esse trabalho era o sindicato. Por isso que eu, das dezenas de pessoas que tem na minha família, tanto por parte de pai e mãe, o único que abraçou uma causa sindical de defender e ter um olhar social, perceber as necessidades para os trabalhadores fui eu, o que, na realidade, eu me orgulho muito de ter feito essa atividade. Agora, não há dúvida que foi fundamental para o meu aprendizado e pela minha capacidade de compreensão ter essa cultura familiar da valorização do comércio, porque o comércio ele tem a importância da relação entre o ser humano, a venda, a compra, você está sempre falando com as pessoas. Então, é fundamental essa atividade que eu desenvolvi e que me deu a oportunidade de, dentro da atividade sindical, ter sucesso no sentido de alcançar os objetivos que eu tracei. نعم أكيد أنه واحد يشتغل بالتجارة بيوصله إلى فكرة العمل وأيضا إلى الأهمية بنقابة العمال. ولد ريكاردو باتا بساو باولو من بعد ما هاجر جده من غشيا الوادي ببقاع سنة 1920. اشتغلوا أهله بالتجارة وهو أيضا من بعد ما حاز على إجازة بالحقوق والإدارة. وسافر ريكاردو باتا إلى الولايات المتحدة ليتخصص بشؤون النقابة. خليكن معنا لنعرف أكثر عن سيرته المهنية المميزة من بعد هالبريك.
بدأت العمل بالنقابة سنة 1991 وانتخبت رئيس لنقابة العمال بساو باولو سنة 2003 وحضرتك بعدك رئيس لليوم. خبرنا أكثر عن أهمية هالنقابة وشو هي نشاطاتك. Eu iniciei aqui no Sindicato Comercial de São Paulo há muitos anos e em 2003 eu fui eleito presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Hoje é o maior sindicato do Brasil. Representa 500 mil pessoas na cidade de São Paulo. Todas aquelas atividades nos supermercados, nas lojas, no comércio de uma forma geral, homens e mulheres que são representadas por esse sindicato, que a partir de 2003 iniciou um processo fundamental de cidadania, dando oportunidades aos trabalhadores de ter uma estrutura assistencialista. Dentro dessa sede onde nós estamos fazendo essa conversa, nós temos médicos, temos dentistas, temos advogados, damos cursos de aula de violão, de inglês, de espanhol, temos esportes, participamos das atividades como ação silvestre, trilhas, valorizamos muito as pessoas como cidadãos. Além do que, nós temos 3 atividades sociais importantes nesse sindicato, que vão além da questão relativa aos benefícios dos trabalhadores. Nós temos atividades sociais, trabalhamos para as pessoas que moram nas ruas. São dezenas de pessoas que moram em ruas e o sindicato presta um serviço para essas pessoas que são excluídas da cidadania. Como também, infelizmente, nós temos na cidade de São Paulo um pouco de discriminação racial. O que significa? Que no comércio, muitas vezes, não se contratam os negros. Então, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo fez a primeira convenção coletiva do Brasil para poder incluir os negros no trabalho, na atividade do comércio. E também temos uma atividade importante para com as pessoas com deficiência. Tem muitas pessoas deficientes e que não têm uma atividade que possa dar subsídios a elas. O sindicato presta um serviço importante a essas pessoas. E por último, nós estamos fazendo um trabalho que no mundo todo está nos preocupando, que é a questão das drogas. Então o sindicato tem uma atividade específica voltada para poder terminar com o sofrimento de alguns trabalhadores ou com da sua família que são viciados ou em crack ou em bebidas alcoólicas. Então o sindicato presta esse serviço social importante. Hoje é um sindicato modelo. Ele é tão valorizado que recentemente, há 20 dias atrás, a presidenta Dilma Rousseff, presidente do nosso país, veio visitar o sindicato. O único sindicato visitado pela presidenta foi esse, que passa a ser um sindicato que valoriza o ser humano, valoriza o trabalhador e a trabalhadora. مثل ما عم نلاحظ انه انشغالاتك كتير كبيره ومهمه، خاصه انه ساو باولو هي اكبر مدينه بالبرازيل وبتتضمن اكثر من 11 مليون نسمه. سنه 2007 انتخبت رئيس الاتحاد العمالي، وهيدا كمان يعني منصب كتير مهم وكتير متعب. من 2007 لليوم شو هي المشاريع اللي قمتوا فيها والمشاكل حتى اللي واجهتوها؟ A partir de 2007, nós iniciamos um processo da construção de uma central sindical, UGT, União Geral dos Trabalhadores. Essa central nasceu com 2 sentimentos importantes, um de agregar o movimento sindical e outro de quebrar alguns paradigmas e buscar alternativas de formulação de políticas públicas para saúde, educação, segurança pública, entre outras questões. O Brasil é um país rico. Hoje é considerado o 6º PIB do mundo. Mas nós temos muitos problemas em áreas específicas. O IDH, que mensura a saúde e a educação, nos coloca em 85º lugar. A distribuição de renda em 100º lugar. Então, a UGT nasceu com o espírito de provocar dentro da sociedade indignações para fazer com que
as instituições governamentais possam produzir leis ou produzir atividades que vão ao encontro das necessidades da classe trabalhadora. Não há dúvida que, a partir do governo Lula, com o governo Dilma, o Brasil teve mudanças importantes, mas nós somos ainda muito distantes. Nós estamos aqui em São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo. Estamos aqui no centro de São Paulo, um lugar bonito, especial. Mas na periferia da cidade de São Paulo, por exemplo, nós percebemos que tem famílias que não têm saneamento básico, famílias cujos filhos não estão nos bancos escolares. Então a UGT, que hoje representa mais de 7 milhões de trabalhadores no Brasil, tem essa preocupação e está consolidada nesses quase 7 anos de atividade de ser uma central sindical que busca alternativas factíveis para transformar, para revolucionar a nossa sociedade numa sociedade de inclusão social, uma sociedade onde o cidadão tenha oportunidade na sua aposentadoria ou quando jovem de ter acesso às principais ferramentas da sociedade moderna. Infelizmente, ainda nós somos muito distantes. Não adianta ter um país com riquezas, como commodities que exportamos, como uma série de atividades produzidas no Brasil, se a população, se o povo não tem acesso às principais estruturas sociais que são consolidadas na nossa Constituição. وحضرتك أنت بتنظم المظاهرات اللي بتصير بساو باولو، وهي كتيرة مش قليلة، وأيضا أنت بتقرر الإضرابات اللي لازم تصير. كيف بيصير هالتنظيم؟ Essa questão que você nos pergunta, ela é muito importante. O Brasil teve mudanças fundamentais, isso foi muito importante do ponto de vista, por exemplo, no Nordeste do Brasil, que é um dos lugares mais pobres, tinham muitas famílias que não tinham luz, não tinham energia elétrica, não tinham acesso à televisão, não tinham acesso às fontes fundamentais de um conforto de uma família. E hoje tem. Então houve várias mudanças. Hoje as pessoas usam muito avião. O Brasil é um país continental, então para ir de um estado no sul para o norte e nordeste, não existe melhor condição do que um avião. E hoje a população tem condições de tomar um avião. Então, às vezes, nos aeroportos tem filas, como se fosse uma rodoviária. Mas isso, então, o brasileiro e a brasileira chegaram num momento importante, mas querem muito mais. Querem as questões que eu coloquei, inclusive, como condições conceituais da UGT, saúde, educação e cidadania. E um problema mais sério, a questão da corrupção. Esse é um problema que tem em vários países, mas no Brasil também. Então, coincidentemente, com a Copa das Confederações, com a imprensa internacional no Brasil, e por um motivo que foi o aumento da passagem de ônibus aqui em São Paulo, iniciou um movimento espontâneo que foi mais de 1 milhão de pessoas nas ruas no mês de junho. Isso foi importante para o Brasil. Ninguém de nós, sindicalistas, governo, empresários, trabalhadores, ninguém imaginava que no Brasil pudéssemos ter movimentos tão fundamentais e importantes como esses que ocorreram em junho. Isso trouxe uma nova característica de uma democracia que nós queremos. E o governo, que foi pego de surpresa, todo ele, tanto na presidenta da República, o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, os governadores do Brasil, todos eles tiveram as suas avaliações em queda. Todo mundo foi pessimamente avaliado. E aí, a presidenta Dilma em especial, mas teve um fato anterior de mudanças de procedimento da presidenta Dilma, foi a vinda do Papa. Logo em seguida, em junho, por volta de julho, o Papa Francisco, o Papa argentino, veio ao Brasil. Passou mensagens importantes para todos nós, a mensagem da humildade, a mensagem da necessidade de ouvir o povo, ouvir a sociedade. E aí o governo especial levou em consideração tanto o movimento de junho quanto a mensagem do Papa e iniciou um processo de começar a ouvir mais a população. Então, várias situações
pedidas nas placas trazidas por milhões de pessoas na rua, o governo começou a dar respostas. Isso trouxe para o Brasil uma nova possibilidade. Abriu-se a oportunidade de termos definitivamente uma democracia participativa. Essas questões ocorridas aqui são muito diferentes dos movimentos que ocorreram no mundo árabe, as primaveras árabes. Não há ligação entre aquelas questões ocorridas no mundo árabe, onde muitos governos até caíram, com as questões colocadas aqui. Aqui, na realidade, foram situações postas para a valorização da democracia, que é o sistema de governo mais importante que nós achamos que existe no mundo. وبعرف انه من كم سنه حضرتك كمان نظمت مظاهره تدعم فيها حقوق المراه، وبحب اعرف وكان فيها اكثر من 5 ملايين مشارك. قد ايه المراه مهمه بالمجتمع المدني بالبرازيل وقد ايه بتدعمها شخصيا؟ Essa é uma outra questão muito importante, a questão das mulheres. Diferente da cultura árabe, aqui a mulher ela tem um espaço importante, fundamental. Ela muitas vezes é chefe de família, trabalha, ela tem a sua liberdade, ela estuda, mas infelizmente ainda temos discriminação contra as mulheres. No trabalho, muitas vezes, as mulheres, na mesma função que o homem, ganham menos. E fora as questões da violência contra a mulher, que é uma questão muito grave. E nós temos, tanto no Sindicato Comercial de São Paulo, muitas mulheres que trabalham no comércio, quanto na UGT. Todos os anos, no dia 8 de março, que é o dia que se comemora o Dia da Mulher do ponto de vista internacional, porque em 1756, mulheres que trabalhavam numa indústria têxtil lá nos Estados Unidos, que estavam pleiteando melhores condições, os empresários simplesmente trancaram as mulheres e puseram fogo, morrendo dezenas de mulheres. Então, por conta disso, por conta dessa forma aguerrida das mulheres, é comemorado todo dia 8 de março. E nós fazemos, nessa oportunidade, manifestações no Brasil. Mas todo dia é o dia de se defender definitivamente a liberdade das mulheres, não discriminar as mulheres. Então, é um papel que cabe a toda a sociedade, homens e mulheres, porque uma democracia só se efetiva quando não há discriminação, quando não há violência, quando há compreensão. Então, a questão das mulheres, que hoje é a maioria no Brasil, a mulher representa 51% da população do nosso país. Hoje, nós temos uma presidenta da República que é mulher. Ela foi à televisão recentemente por conta de atos de violência que estavam ocorrendo para uma mulher. Ela deixou um recado que eu achei muito interessante. Além de fazer críticas às situações da violência contra a mulher, ela falou para a população: olha, não esqueçam que a maior autoridade nesse país é uma mulher. Então, só essa fala já significa o caminho que uma sociedade deve perseguir. E nós, tanto da UGT ou como cidadãos, temos que estar perfilados nessa atividade e defender definitivamente a não discriminação e a não violência à mulher. على كل حال نحن بنفتخر برجال مثل حضرتك بيدعموا المرأة وأيضا بيساعدوها لترجع تستعيد حقوقها كلها. رح تستضيفوا قريبا كأس العالم للفوتبول بحزيران 2014. بحب أعرف رأيك بهاللعبة، وأيضا إذا أنتم كاتحاد عمال ونقابة العمال رح تساعدوا بتنظيم هالحدث الكبير. Ano que vem, ano da Copa do Mundo, 2014, e no Brasil o futebol é uma cultura extraordinária. Homens, mulheres, jovens e mais velhos são apaixonados pelo futebol. E todos nós estamos muito empenhados em ter uma Copa do Mundo que tenha a maior importância em receber, já que vai ser no Brasil, receber a população do mundo. Abrir os braços e receber com carinho todas as pessoas que vêm de todas as partes do mundo. Nós temos algumas preocupações. A primeira preocupação é com os jogos que vão ocorrer no nordeste do nosso país. É muito quente, mesmo sendo inverno, é um calor de 27 a 35 graus nesse período de inverno.
Então, nós que temos a representação, a UGT, a União Geral dos Trabalhadores, tem como representante o Sindicato dos Atletas, que pertence ao UGT. Então, nós temos debatido, discutido com a FIFA para mudar alguns horários dos jogos para não prejudicar os atletas, porque em certos horários os atletas vão sentir um calor intenso e podem ter problema de saúde. Mas fora essa questão, os estádios estarão preparados, a população brasileira vai receber com braços abertos e, com certeza, nós vamos já ter um campeão antecipado, que vai ser o Brasil. O Brasil vai ganhar na Copa e vai ganhar no mundo como sendo o país que vai mais valorizar a relação das pessoas. É o país do futebol e é o país da alegria, é o país do trabalho, é o país da inclusão, o país dos árabes, é o país de todos os povos. Eu tenho muita felicidade em estar vivenciando num momento onde nós vamos ter, juntamente naquele período, as próprias eleições. Nós vamos ter eleições no ano de 2014, onde nós vamos eleger, estamos torcendo pela presidenta Dilma, eu vou votar na presidenta Dilma, tem governadores, deputados, senadores que vão ser eleitos. Vai ser um ano muito interessante no nosso país. على كل حال شخصيا بتمنى تربح البرازيل لأنه من أنا وصغيرة بشجع هيدا البلد. ريكاردو باتا رئيس نقابة التجار اللي بتتضمن أكثر من 5 ملايين عضو، كما أنه هو رئيس المجتمع المدني، وسنة 2011 نظم مظاهرة كبيرة جدا أكثر من 2,000,000 شخص بنهار العالمي للمرأة. خليكم معنا لتعرفوا أكثر عن حياته العائلية من بعد هالبريك. مسيو باتا، انشغالاتك شفناها كتير مهمة وعديدة، ولكن بهمني أعرف وأدخل على حياتك العائلية والشخصية. شو بيعني لك الحب؟ O amor é um sentimento mais importante do ser humano. E independente da função que nós desenvolvemos, um prefeito, um governador, um presidente de um sindicato, um vendedor, a questão mais fundamental da vida é nós nos amarmos e darmos oportunidade numa relação que esse amor flua. E eu tive experiências importantes. Eu casei muito cedo, casei com 21 anos de idade, fiquei 20 anos casado, por amor, foi fundamental, mas aí a vida me apresentou uma outra oportunidade. Me apaixonei por outra pessoa e há 20 anos estou com a Cláudia, e essa relação, uma relação além de respeito, além de cumplicidade, ela tem fundamentalmente essa liga do amor. Se esse sentimento não está dentro de nós somos pessoas amargas, somos pessoas que não acreditamos na vida. E eu sou uma pessoa, nesse sentido, com muita sorte, porque eu encontrei e desenvolvo a cada instante, a cada momento, esse sentimento que a cada instante cresce, amplia. E isso me traz possibilidade de ter força, de criar expectativas e perspectivas, tanto a nível pessoal quanto institucional, de crescer. Então, a vida é amor. E eu, graças a Deus, amo. O amor é extraordinário. Eu sou uma pessoa apaixonada e amo. E é fundamental para qualquer ser humano ter essa experiência. Amar e ser amado. E eu tenho essa experiência. Eu amo a minha mulher. حلو نشوف قد ايه عندك حس للحب، وهو أهم شيء بالحياة أكيد. مثل ما ذكرت قبل عندك 5 أولاد، شو عليك
وهل أنت قريب عليهم؟ É muito interessante a relação dos filhos, porque cada filho ou filha tem uma característica. São 3 homens e 2 mulheres, mas todos eles têm assim, uma felicidade muito grande. Agora, tem filhos que têm uma vocação artística, tem filhos que têm uma vocação mais ou política. Então, cada um deles, nós temos uma forma de nos relacionar. Mas o mais importante é o respeito e há uma confiança entre a minha forma de vê-los e na forma deles me tratarem. Então, tratamento respeitoso, amoroso. Eu sempre tenho uma relação muito próxima. Eu sou uma pessoa muito dependente da relação com o filho que já tem uma filha. Tem um filho que já tem 36 anos de idade. Eu falo com ele todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Quando nós nos encontramos, beijamos. É uma que me traz muito, me dá muitas filhos. E sempre quis ter essa relação. Mulher com a Cláudia. عن وبحبوا يزوروا O meu nome deles já é um nome forte, um nome que já se parecia da história do Líbano. Eles cientes e tem assim o Líbano respeito muito está na emoção da família. مثل ما شفنا علق كثير اكثر عن زارو بعد هالبريك. Eu tenho uma história. A oportunidade. Mas sobrou para mim, para que eu pudesse resolver esse presente de aniversário de 80 anos do meu pai. E aí eu fui conversar com o Gilberto Kassab, convidando para, no dia que seria dia 8 de março, o Dia da Mulher, que seria aqui no Vale do Anhangabaú, em frente ao sindicato. Aí ele falou para mim, Patá, infelizmente eu não vou poder, porque eu vou para o Líbano. Aí eu contei essa história do meu pai.
Ele falou, por isso não, você e o seu pai são meus convidados e vão para o Líbano. Eu paguei a minha passagem do meu pai e aí tivemos a oportunidade pela primeira vez, para mim e para o meu pai, de conhecer a terra dos meus avós, que foi Rachaya Webe. E foi muito interessante que lá no Líbano, além de ser uma emoção extraordinária, 3 questões. O meu pai queria ir para o Líbano, consegui. O meu pai, com 83 anos, nunca tinha visto neve na vida. E nós chegamos lá, estava nevando, que é um lugar alto. Então ele parecia uma criança brincando como se fosse uma criança na neve. E ele queria andar no camelo. Aí tinha um camelo, quando nós saímos de uma visita que fizemos, quando eu fui ver, meu pai estava em cima do camelo. Ou seja, foi uma viagem marcante. Talvez o maior presente que eu pude dar a ele e a mim mesmo, de conhecer um país tão lindo, tão especial e concretizar um sonho que um homem com 83 anos, depois de 83 anos, pôde estar na terra dos pais dele. É uma coisa muito emocionante, foi um presente em todos os sentidos. Foi uma viagem mágica. أكيد لبنان يعني ساحر بجماله ولاحظت إنه كل اللي قابلتهم وزاروا لأول مرة كمان حسوا بهالشيء إنه لبنان حد بيتعلق فيه وحلو كتير. إذا كان في مشروع ممكن تفكر فيه وتعمله كرئيس اتحاد العمال ونقابة العمال بساو باولو، مشروع تعمله مع لبنان مع اللبنانيين، شو ممكن يكون؟ A relação do Líbano com o Brasil, nós percebemos como uma relação muito próxima. Com certeza, São Paulo deve ter mais libaneses do que tem aqui no Líbano. E tem vários locais do Brasil, como Pará e outras regiões, que tem muitos libaneses. Então, a cultura árabe, a cultura libanesa está impregnada no Brasil. É visto com muito carinho. O libanês aqui no Brasil é uma população altamente integrada e tem uma relação, principalmente no comércio, com toda a população, o que valoriza muito o libanês. E eu gostaria muito de iniciar um processo de relacionamento com o mundo sindical dos libaneses. Eu queria até aproveitar essa oportunidade que nós estamos conversando, de iniciar um processo de fortalecer a relação dos trabalhadores, tanto no Líbano quanto no Brasil. Buscar alternativas ou trocar experiências para que nós pudéssemos levar questões que são importantes para os trabalhadores brasileiros no Líbano e vice-versa. Eu buscaria construir, seria muito importante nós construirmos um projeto comum entre os trabalhadores brasileiros e os trabalhadores libaneses. Isso é um sonho que eu gostaria de concretizar. أكيد العلاقة بين البرازيل ولبنان مهمة، وحضرتكم أنتم كل هالشخصيات البارزة بالمجتمع ومن أصل لبناني عم بتساهموا على تقوية أكيد العلاقة. اليوم عم يحضروك اللبنانية بلبنان وبكل أنحاء العالم، شو حابب تقول لهم؟ Olha, aquelas pessoas que estão nos assistindo recebam um abraço afetuoso, um carinho especial. Eu me apaixonei pelo Líbano, tive a oportunidade de conhecer. Eu sou um libanês 100%, sou um brasileiro libanês e gostaria muito que os libaneses recebessem uma mensagem de otimismo. É um país extraordinário, é belíssimo. Teve situações adversas, tem questões, infelizmente, de alguns litígios, mas é um povo que eu tenho certeza que superará, com certeza, todas as adversidades pela sua forma aguerrida, pela sua forma determinada. São pessoas que moveram o mundo na época passada. Graças aos árabes, nós temos uma série de invenções importantes. É um povo criativo. Então, é fundamental que nós tenhamos paz. Eu desejo muita paz, muito amor, e eu quero voltar para o Líbano. سيد ريكاردو باتا رئيس نقابة العمال واتحاد
العمال نحن بنتشكرك. بعرف انه قاعدين اليوم باستوديو اللي على طول بتطلع منه تتواكب هالشعب وهالمظاهرات اليوميه اللي اكيد بتشهدها ساو باولو. نحن بنتشكرك وبنتمنى نشوفك قريبا بلبنان. Eu que fico muito feliz com a oportunidade, e o meu dia a dia é muito atribulado, e tendo esse momento de falar da minha origem, falar de um lugar que para mim foi mágico, e ter a oportunidade, inclusive, de voltar e construir uma relação conjunta. Eu agradeço muito a você e todos aqueles que estão nos vendo. Amor e paz a todos. تعرفنا اليوم على ريكاردو باتا، هالإنسان الديناميكي اللي عرف يحل مشاكل أكبر مدينة بالبرازيل. بنفتخر بوجود هيك رجال بيناضلوا لحقوق المرأة. إذا بدكم تعرفوا أكثر عن هالحلقة أو عن ريكاردو باتا ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنسوا تحضرونا الأسبوع القادم بنفس الوقت تكتشفوا اسم جديد من أسماء من التاريخ.